Olá pessoal, bem-vindos à minha live sobre o futuro do Whey Protein ou sobre qual será o Whey Protein do futuro. Sejam muito bem-vindos, aí o pessoal está entrando, Giovanni Marques, Daiane, aí o pessoal chegando para a live, Ricardo, Cris, então o pessoal está aí chegando para a live e nós vamos falar sobre o futuro do Whey Protein. Estou bastante animado a falar sobre esse tema, porque justamente acabei falando sobre isso na minha participação na Natural Tech há umas 2 semanas atrás. Também teve uma certa polêmica aí sobre o Whey, sobre essa característica do uso do Whey, falando sobre ele ser ou não junk food, Então eu vou discutir na verdade aí sobre as características, as formulações, e tudo mais, O pessoal já está perguntando, proteína da ervilha. Vamos falar um pouquinho aí sobre essas características desses wheys aí, e a importância de cada um deles e o que eu vejo, na minha visão, tá? É a minha opinião como especialista, como pesquisador, do que eu vejo aí para o futuro, ou que seria esse Whey Protein do futuro. Para quem não me conhece, mas deve me conhecer, aqui do Instagram, sou o Dr. Fernando Scremin, e a gente vai explorar junto aí quais são essas perspectivas, para o Whey Protein nos próximos anos. Antes de eu começar, a gente pode refletir aí um pouquinho, sobre essa popularidade do Whey, já que tantos escolhem ele, uma escolha comum para quem faz atividade física, para quem vai para academia, para quem busca cuidar da saúde como uma fonte extra de proteína. E durante muito tempo ele tem sido a principal escolha, como essa fonte de proteína, só que hoje a gente tem outras opções também, além do Whey aí como fonte de proteína. Com esses avanços científicos, com os avanços tecnológicos, a gente tem visto outras alternativas. Então a gente vai direto aí ao ponto, Você já se perguntou como será esse Whey do futuro, Será que veremos aí outras formas de apresentação, outros ingredientes, Uma abordagem totalmente diferente de usar uma proteína de origem do leite ou de uma proteína vegetal, ou usar aminoácidos isolados como fonte de proteína? Essas são algumas das questões que a gente vai discutir aqui na live, E durante essa transmissão, nosso objetivo é discutir essas tendências emergentes aí sobre o Whey, E eu gostaria de lembrar aqui que essa live é interativa, então vocês podem deixar aí nos comentários, as dúvidas, certo? Que ao final da live eu voltar e responder algumas perguntas que eu achar relevante responder. Primeiro, eu vou apresentar algumas informações sobre essas tendências, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Antes de a gente continuar, só quero dizer que a gente vai ter uma surpresinha aqui, para vocês, que é informação exclusiva, que é informação justamente sobre essa característica de desenvolvimento de novos produtos. Então, fiquem ligados aqui comigo nessa live que a gente vai falar sobre coisas muito bacanas. E quero agradecer a todos que estão aqui, hoje, e por participarem dessa live aí, que a gente vai falar sobre essa proteína do futuro, Mas sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. E da onde surgiu, Fernando, essa pergunta, Algumas semanas atrás, eu participei de um debate na Natural Tech, que é a maior feira da América Latina de alimentação saudável, suplementação e de saúde natural. Então eu estava nessa feira participando de uma mesa, falando numa palestra aí que o tema era a suplementação e o digital, os elos da nutrição de precisão, a inteligência artificial, biohacking e a prescrição do consultório. Como é que eu tenho aí uma interligação entre esses temas, Pensando aí, a inteligência artificial está bem na moda agora, Não é moda, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, porque está facilitando muito a vida quando a gente fala de pesquisa. Mas o biohacking, por exemplo, que é um tema bastante recente também, e está sendo bastante falado lá fora, já nos Estados Unidos, principalmente, O biohacking, que é o quê? Quando a gente fala de hackear um sistema,
é acessar um computador, né? Acessar um sistema para hackear, tirar informações lá de dentro. E aí, esse termo biohackear não é tirar informações, mas sim usar a nutrição como forma de melhorar, né? De eu dar mais nutrientes para o corpo. Eu hackear um sistema fisiológico, por exemplo, para melhorar a nutrição. E eu posso usar fontes de aminoácidos, de proteínas, para hackear um sistema. Então, essa nutrição de precisão que é importante para a gente. E nesse evento, eu dei a minha opinião, é claro, né? O que acontece? Qual seria o whey protein do futuro, né? O que acontece, né? Eu acabei respondendo com a minha ideia, né? E teve a ideia dos outros participantes que estavam na mesa também. Mas o objetivo dessa live não foi só isso, né? Não foi só a participação lá na Natural Tech, né? Saiu um vídeo bastante polêmico aí que circulou nas redes sociais também, que falava do Dr. Renato Cariani, né? Mostrando um vídeo do Dr. Laí Ribeiro falando que o whey protein era junk food, né? Então, comparando o whey protein, por exemplo, a uma bolachinha recheada, né? A um alimento industrializado, né? A um lanche de uma padaria, por exemplo, né? E daí surgiu esse tema da live de hoje, que eu quero justamente falar sobre isso. Será que o whey protein é junk food? Né? Quais são as características que a gente tem no whey que poderiam relacionar a junk food? Né? O Cariani foi muito claro lá no vídeo dele. Não é junk food. Mas eu vou mostrar para vocês que até há um tempo atrás era junk food. Tá? Inclusive a marca que ele mostrava lá no vídeo, né? Num teste de análise da Proteste, que é uma empresa particular que faz análises tipo Inmetro, né? Só que uma empresa particular, ela mostrou que até 2019 tinha 21% de carboidratos. Né? Peraí, Fernando, whey protein não é para ser proteína? Como é que pode ter 21% de carboidratos? Então, até 2019 tinha 21% de carboidratos. Então, a fórmula foi mudando, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem que tomar cuidado, porque a fórmula mudou, mas tem coisas que não mudam dentro da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica trouxe muito da indústria farmacêutica, trouxe para dentro também da indústria de suplementos. Então eles têm uma visão que não é essa visão que a gente tem da saúde integrativa, né? Então a gente vai falar aí sobre isso, né? Então, para essa resposta, eu vou citar o George Bernard Shaw, né? Nenhuma pergunta é tão difícil de se responder quando aquela resposta é óbvia, né? Para mim, é muito óbvio, na minha opinião, né? Quando eu falo de um whey protein do futuro, provavelmente vai ser aminoácidos isolados. Por quê? Porque os aminoácidos isolados têm um aproveitamento superior pelo nosso corpo, né? E aqui é a minha opinião, tá? Foi o que foi perguntado lá na feira, na Natural Tech, e a minha opinião. Eu uso aminoácidos isolados, né? Os médicos, os prescritores que eu acompanho e acompanho os pacientes deles também, eles acabam também usando um mix de aminoácidos essenciais, justamente por quê? Porque tem um melhor aproveitamento de aminoácidos para a formação de proteína. Mas eu vou explicar tudo isso na live hoje para vocês entenderem melhor o que a gente está falando, né? Eu sei que a literatura diz que o whey protein é conhecido por ter uma alta digestibilidade, rápida absorção, né, devido à sua composição de aminoácidos, né, devido à sua estrutura molecular. Eu leio tudo isso, eu não estou dizendo que o whey não tem características de ter um bom aporte de aminoácidos. O que eu quero falar é qual será o do futuro, né? Até tem uma publicação da Organização Europeia falando justamente sobre isso, né? Eles fazem uma previsão até 2030 sobre a produção de soro do leite. Existe uma tendência vamos dizer assim, de esse soro do leite ficar mais caro, né? Por quê? Porque eu não tenho uma produção que comporte a demanda de consumo até 2030. Então, a produção de aminoácidos isolados, ela tende a ter um custo menor
quando comparado à produção do soro do leite para a obtenção do whey. Por isso que eu estou falando justamente sobre isso, né? Sobre essa característica de o whey do futuro ser esse mix de aminoácidos essenciais, né? O que a gente chama de mix right. Mas aqui é importante a gente entender, tá? O whey tem uma boa fonte de proteína, só que ele depende de outros fatores para ser absorvido, como por exemplo, saúde da digestão, qualidade do produto, tá? E isso tudo pode influenciar. Saúde da digestão, o que eu falo em saúde da digestão? Por exemplo, como é que está a digestão de proteína do seu corpo? Seu corpo está com um pH estomacal ok? O ácido do estômago está ok para digerir uma proteína? Ou é aquela coisa que tu come uma proteína, por exemplo, num almoço e sente aquele peso, uma dificuldade de digestão? Como é que estão a produção das suas enzimas digestivas? Eu falo isso por quê? Porque para ter a absorção dos aminoácidos presentes na proteína do whey, eu preciso que elas sejam digeridas. É diferente de eu tomar um aminoácido isolado. Por quê? Porque daí eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um aminoácido, metionina, por exemplo, né? O que acontece? A absorção do aminoácido isolado metionina. A metionina, quando ela chega lá no intestino delgado, onde ela é principalmente absorvida, tá? Embora a saúde digestiva, vamos dizer, o meu estômago não está muito bem, eu não estou digerindo bem as proteínas, mas esse aminoácido não precisa de digestão, ele já está todo fracionado. Então a metionina chega lá, naturalmente ela é absorvida, tá? Por quê? Porque ela é um aminoácido isolado, tá? E elas são independentes, não importa se a minha saúde intestinal está ruim, não importa se a minha digestão está ruim, não importa se a minha produção de enzimas digestivas estão ruim. Quando eu tomo um aminoácido isolado, eu tenho essa diferença de absorção quando comparada a whey, tá? O whey é pouco absorvido? Isso foi uma das coisas que também me chamou a atenção lá nesse vídeo polêmico que eu comentei de Cariani. O que aconteceu, né? Ele falou em absorção, mas ele queria falar do que o Dr. Ari tinha mostrado no vídeo sobre o NNU, que é o aproveitamento dos aminoácidos. Uma coisa é absorção, outra coisa é aproveitamento dos aminoácidos. O whey tem uma boa absorção? Tem. Na forma líquida, por exemplo, quando a gente prepara um shake, ele tem uma boa absorção, né? Tem uma perda em média, segundo os artigos científicos que eu li, uma média aí de 30% de perda em relação à absorção, tá? Tem wheys, dependendo da característica, né, da formulação, que pode ter até uma perda menor. Mas vamos aí, né, a essa relação, tá? E daí eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que é importante para a gente entender, né? Eu gosto muito de fazer analogias, de metáforas, né? Para a gente entender aí a diferença entre um whey protein e os aminoácidos isolados. Vamos supor, tá? Imagine aqui que vocês querem construir uma casa, mas vocês podem partir de uma casa já construída, tá? Para desmanchar e construir uma casa com um design diferente, ou vocês podem partir de materiais de construção de uma casa que nunca foi construída, né? O tijolo lá, novinho, o cimento, a areia, tudo prontinho, né? Desmanchar a casa e reutilizar os materiais de construção, para vocês terem uma ideia, é como se eu estivesse fazendo o uso do whey para construir um novo projeto. O corpo requer mais tempo, ele requer mais, vamos dizer assim, forças, tá? Para fazer esse processo de desmontar o whey e liberar os aminoácidos livres, né? Então, olha só, eu preciso desconstruir para usar esses aminoácidos livres para reconstruir. E se eu usar materiais novos, que seriam já usar os aminoácidos isolados, tá? Quando eu uso esses materiais novos, esses aminoácidos isolados, para construir uma casa nova, essa abordagem evita esse trabalho de desmontar, de reaproveitar, e daí entra uma questão, que é o quê? O aproveitamento, tá? Não é absorção. A absorção de aminoácidos, a absorção do whey, eles têm boas absorções, tá? Mas se eu comparar ainda, o aminoácido é um pouquinho melhor, porque ele não tem restrição nenhuma, né?
de absorção, certo? Mas se eu comparar em desmontar o whey para ter esses aminoácidos para construir a casa, eu vou ter prejuízo, né? Eu não vou conseguir reaproveitar tudo. Concorda comigo? Por quê? Porque no whey eu tenho aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Não essenciais o que é? O nosso corpo não precisa da alimentação porque ele produz a partir de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais é aquilo que o nosso corpo não produz. Eu só vou ter ele a partir da dieta. E o que acontece? Aqui entra uma das coisas que é esse aproveitamento, que é o NNU, que é a utilização do nitrogênio líquido presente em uma proteína. Então, esses aminoácidos isolados, eles não têm esse prejuízo, essa perda, diferente do whey que eu vou ter uma perda. Eu não vou ter um bom aproveitamento. Não é falando em absorção, tá? E aqui você já pode tirar as próprias conclusões. É mais fácil desmanchar uma casa para reconstruí-la em outro lugar, ou é mais fácil eu construir uma casa a partir de materiais isolados, né? Então acho que vocês já começaram a entender aí, né, que eu prefiro realmente os aminoácidos essenciais isolados e porque eu acho que eles serão o whey, né, ou a fonte de proteína, a suplementação de proteína do futuro. Então eu fui questionado também sobre o colágeno. Fernando, mas o colágeno, os peptídeos de colágeno, não são uma boa fonte de aminoácidos, tá? Apesar de o colágeno, seja hidrolisado, seja um peptídeo de colágeno, ser uma boa fonte de proteína, tá? No nosso corpo, eles não funcionam basicamente como uma fonte de aminoácidos, tá? Eles funcionam basicamente como um sinalizador. Opa, como é que eu vou dizer que é um sinalizador, tá? O que é um sinalizador? O colágeno, quando ele é quebrado em peptídeos, ele sinaliza para o nosso corpo que está sendo quebrado o colágeno no nosso corpo. Opa, então dessa forma ele vai fazer com que o nosso corpo estimule a produção de colágeno. Então esse colágeno hidrolisado, os peptídeos de colágeno, eles são interessantes como sinalizadores, como um estímulo direto, por exemplo, dos fibroblastos para produzir mais colágeno tipo 1. Ele também é importante esse processo porque ele contribui para a produção de colágeno a partir de aminoácidos livres. Ó, mais uma vez aparece aminoácidos livres. Um aminoácido livre é muito mais importante para a nossa saúde do que eu ter ali um colágeno hidrolisado, um peptídeo de colágeno ou um whey, por exemplo, seja ele de origem vegetal ou animal, tá? Um beef protein, por exemplo, né? Então, os aminoácidos isolados o nosso corpo vai usar para produzir colágeno a partir da sinalização dos peptídeos de colágeno. Então, a partir de toda essa sinalização, o nosso corpo precisa realmente de aminoácidos isolados para produzir esse colágeno endógeno. Então, o que acontece aí, né? É dessa forma que eu me expliquei lá na feira, né? Que eu mostrei lá nessa palestra, né? Sobre biohacking, sobre prescrição, né? Sobre a suplementação. Esse foi o meu conceito que eu dei relacionado aí, né? Ao whey protein futuro, que são, na verdade, os aminoácidos essenciais isolados, né? E daí eu acabei respondendo também aí sobre essa questão do colágeno, né? Então, a grande sacada vai ser realmente usar a suplementação de aminoácidos essenciais para melhorar a saúde. E daí essa questão de aproveitamento, Fernando, não ficou bem claro. Então vamos fazer mais uma analogia aqui. Imagine que você está montando um quebra-cabeça. Quebra-cabeça complexo, cheio de peças, né? E cada pecinha dessa representa, né, os aminoácidos essenciais necessários para uma dieta equilibrada. Ou seja, os aminoácidos para completar aquela imagem completa do quebra-cabeça, tá? Então, se as peças estão todas corretas,
eu tenho um aproveitamento aí de quase 100% dessas peças para montar o meu quebra-cabeça completo. Mas, se está faltando peças do quebra-cabeça, o que acontece? A imagem não fica completa. Então, pensem, para montar uma proteína, o que é uma proteína? Proteína é uma sequência de aminoácidos, certo? Então, é uma sequência de aminoácidos. Metionina, que é um sinalizador, depois vem todos os outros aminoácidos, cisteína, glutamina, triptofano, e assim vai, né? Vai montando essa cadeia que pode ser um peptídeo, pode ser uma proteína com uma característica bidimensional, tridimensional, né? Ou uma envelopada, então vai montar uma proteína a partir de uma sequência de aminoácidos. Se falta um aminoácido, é como um quebra-cabeça, eu consigo montar de forma completa esse quebra-cabeça se está faltando um aminoácido, né? Então, tá aí, é um exemplo, né, que eu quero dar para vocês de quando falta um aminoácido, que é um exemplo básico. Anemia falciforme, tá? O que causa anemia? Anemia normalmente a gente fala deficiência de ferro, tá? Na anemia falciforme vocês acreditam que pode estar faltando também aminoácidos? Na verdade está faltando um aminoácido, que é uma das causas para que ocorra alteração na estrutura celular e a nossa célula do sangue fique lá naquele formato de foice, né? Então, nesse tipo de anemia, tá? Essa falta dessa peça do quebra-cabeça, desse aminoácido, faz com que a célula fique com filamentos mais longos e rígidos, tá? E isso leva ao alongamento das nossas células vermelhas do sangue. Então, a nossa célula vai ficar com formato de foice. Sabe qual é o aminoácido que está faltando ali? A valina. A valina, a deficiência de valina. Ah, Fernando, valina é um dos 8 aminoácidos essenciais. Isso mesmo. Leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, treonina, triptofano, tá? E a fenilalanina. Então, eu tenho lá os 3 primeiros de cadeia ramificada, leucina, isoleucina, valina, tá? E depois os demais aí, né? 5 aminoácidos essenciais. A deficiência de valina faz com que ocorra, por exemplo, o aparecimento de uma anemia falciforme. Então, estou dando exemplo da falta de um aminoácido, né? Mas imagina uma dieta conturbada sem proteína. Ou mesmo, quando eu comparo a questão de um aminograma, por exemplo, de um whey protein, seja ele vegano ou de origem láctea, né? Ou seja, ele de origem vegetal, quando eu analiso o aminograma, acaba faltando estruturas, acaba faltando aminoácidos no meu quebra-cabeça. Então, a gente tem aí uma característica, que é justamente o aproveitamento, né? O aproveitamento dos aminoácidos, que é diferente de absorção dos aminoácidos de uma proteína. E por que eu estou batendo isso? Porque lá no vídeo do Cariani, ele falou justamente sobre isso, né? No vídeo ele falava, o whey, que lá ele usava um corte do vídeo do Dr. Lair, né? Que o whey tinha em média 16, 18% de absorção. Peraí, né? Uma coisa que eu não concordo é que realmente não é absorção. Ele tem em média 18% em alguns estudos. Eu peguei alguns estudos que falam em até 40% de aproveitamento dos aminoácidos que estão no whey protein, mas não tem 99% de aproveitamento, tá? Um estudo que eu peguei, que era um estudo pequeno, falava em 60% de aproveitamento dos aminoácidos do whey protein, mas é diferente de eu falar em eu ter uma absorção de 99% ou ter um aproveitamento de 99%, tá? É diferente absorver de aproveitamento desses aminoácidos. Então, eu concordo em relação aqui, não é só 16, 18% absorvido do whey. Não, é muito mais, 70%, 80%. Só que aproveitamento é diferente de absorção. E aqui a gente fala justamente da utilização líquida da proteína, que é o NPU. É um termo bastante utilizado para avaliar
quanto de massa de aminoácido tem uma proteína e ela ingerida, quanto que o corpo aproveita desses aminoácidos da proteína. Ou eu tenho um outro termo que pode ser utilizado também, que é o quê? O NNU, que seria o aproveitamento líquido do nitrogênio, que é uma medida da quantidade de nitrogênio retida no corpo. Então, eu vou lá e consumo 10 gramas de um pool de aminoácidos. Quanto que eu tive de excreção renal de nitrogênio e quanto que o meu corpo aproveitou desse nitrogênio? É isso, é diferente eu falar aproveitamento de absorção. Então, só para chamar atenção aqui, né, a gente está falando de aproveitamento dos aminoácidos, apesar de eu já ter mostrado para vocês que a absorção dos aminoácidos isolados é muito melhor do que de um whey, por exemplo. Por isso que eu estou defendendo aqui que o whey do futuro é justamente o mix de aminoácidos essenciais. Eu usar esses aminoácidos isolados tendem a ser o futuro quando a gente fala em aproveitamento proteico, tá? Bom, no contexto da nutrição, o NNU ele é frequentemente usado justamente para avaliar essa eficácia, né? Essa ação de uma fonte de proteína. Por quê? Porque eu dou uma proteína, eu vejo quanto que o corpo usa para anabolizar e eu vejo quanto que o corpo catabolizou dessa proteína e excretou na forma de nitrogênio. Então, quando eu consumo uma proteína, o que eu busco o quê? Anabolismo ou catabolismo? Eu busco muito mais anabolismo. Eu quero que o corpo aproveite o máximo os aminoácidos presentes numa proteína para produzir novas proteínas. E como eu falei, de acordo com alguns estudos, né, eu tenho essa relação, tá? Então, lá no vídeo do Cariani, mais uma vez, que ele mostra frações do vídeo do Dr. Lair, tá? É diferente eu falar de absorção de proteínas, daí eu concordo com ele que o whey pode ter uma boa característica de absorção, ele fala em 70% a 80%, mas eu discordo quando ele cita o vídeo lá que fala do NNU, tá? Aproveitamento é diferente de absorção. E sobre o whey ser um junk food, né? Atualmente parece que não é mais. Tá? Por que eu falo atualmente? Porque, por exemplo, a marca, né, que foi citada lá no vídeo, né, o vídeo polêmico, tá? Se vocês não viram, não precisa ver, mas é um vídeo que falava justamente, né, essa comparação se é ou não um junk food, né, se é comparado aí com uma bolacha recheada, por exemplo, né, como ele cita. Tá? O que acontece? Por exemplo, a marca que ele cita lá no vídeo, no ProTest de 2019, mostrou que tinha 21% de carboidratos, sem estar descrito na composição do rótulo do whey. Olha só, tá? Ele tinha 21% de carboidratos, sem sinalizar que tinha carboidrato na composição. Tá, Fernando, mas espera aí. É whey ou é carboidrato? Eu estou comendo açúcar ou comendo proteína? Estou tomando açúcar ou tomando proteína? Isso não é pior, porque tem outras marcas muito piores. Teve uma marca de whey protein que tinha 71% de carboidratos, tá? Carboidratos. Peraí, era para ser proteína ou carboidrato? E isso numa análise da ProTest de 2019. Daí o que aconteceu de lá para cá, né? Se a gente for analisar anteriormente, era junk food. Pô, 71% de carboidratos, não tinha nada de proteína, né? Tava basicamente carboidrato na composição do whey, tá? E o que acontece? Hoje, se a gente for pegar e analisar os aminogramas, as informações nutricionais dos wheys que tem no mercado, o que acontece? Hoje a gente tem até o whey zero carbo. Só que a grande maioria fez o quê? Tirou o carboidrato, porque o whey, tá, é extraído do soro do leite. O soro do leite é extremamente amargo. Eu preciso, de alguma forma, mascarar esse sabor amargo, tá? E o que a grande maioria fez? Por isso que eu falei, né? Tem que tomar muito cuidado com a indústria de suplemento. Teve uma vertente da indústria farmacêutica e não tem cuidado na escolha dos recipientes. E a gente precisa cuidar muito dos recipientes que vão num suplemento. A maioria usa sucralose, né? E eu não vou entrar no mérito aqui dos adoçantes, né?
Mas eu vou ler só uma notícia para vocês, tá? Só uma notícia, eu não vou entrar no mérito de falar mal de adoçante ou bem de adoçante. Ao aquecer a substância em banho-maria por cerca de 2 minutos, os pesquisadores da Unicamp notaram a liberação de compostos organoclorados. Tá? Compostos organoclorados. Fernando, define para mim o que é um composto organoclorado. Compostos organoclorados são aqueles que possuem pelo menos um átomo de cloro ligado a uma cadeia carbônica. Os que têm mais evidências em vendas são usados como agrotóxicos. Então, a sucralose, tá? Quando aquecida por 2 minutos, e a temperatura é baixíssima, então transforma a sucralose em um organoclorado, que é considerado um veneno. Tá? Vocês teriam coragem de entrar? Não tem aquele fumacê que eles fazem para matar mosquito da dengue? Aqui no sul não é tão comum, né? Mas regiões mais acima do nosso país é bastante comum. Teria coragem de entrar no meio daquele fumacê, sem máscara, sem nada e ficar respirando aquilo? É a mesma coisa que usar a sucralose, tá? Aqui, mais um fato, tá? Para vocês entenderem por que eu acho que o whey do futuro são os aminoácidos isolados, tá? E, mais uma vez, chamar atenção aqui para a indústria dos suplementos, né? E também uma coisa importante, tá? Que tem que tomar cuidado, porque hoje no mercado já tem várias fórmulas de aminoácidos isolados, tá? Só que, mais uma vez, né, a gente tem que tomar cuidado. Tem uma bem conhecida aí, que a dose equimolar de 2 sachês, e esses 2 sachês têm 5 gramas de xilitol, tá? Xilitol é usado como adoçante, só que o xilitol, em doses altas, ele causa disbiose intestinal. Então, peraí, eu uso o mix de aminoácidos, eu vou ter um bom aproveitamento para produzir massa muscular, para produzir músculo, só que eu vou ter também disbiose intestinal. Né? O que é melhor? Né? O que é pior? Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é porque tem um aproveitamento de 99% de NNU dos aminoácidos, tá? Que a gente não deve prestar atenção na composição. Olhem os ingredientes da formulação. Tá? Se tiver com dúvida, me chama, pergunta, né? Fernando, eu vi esse componente na formulação. É bom ou é ruim? Né? Dá ou não dá? Né? Tá? Então, tomem esse cuidado. Claro que eu faço isso dos suplementos, né? O pessoal às vezes pergunta, minha farmácia de manipulação tem esse recipiente, é bom ou não é? Eu digo que a minha tem, né, os recipientes bons. Eu não posso ficar analisando o de outras farmácias de manipulação, mas de suplementos sim. A gente pode analisar as fórmulas e ver se esse suplemento é bom ou não. Tá? Uma característica importante que eu já citei aqui é esse 99% de NNU, tá? Para que quando a gente fala dessa fórmula equimolar, tá? Existe um pesquisador que é o Luca Moretti que ele faz essa pesquisa, né? Ele desenvolveu esse mix aí, né? E justamente, tá? Por quê? Porque ele desenvolveu pesquisas, tá? E identificou a forma equimolar dos aminoácidos, tá? Então, esse aproveitamento de 99%, lembra lá do quebra-cabeça, né? Eu tenho todas as pecinhas para montar, né? Eu tenho todas as pecinhas para montar o meu quebra-cabeça, tá? Então, 99% dos aminoácidos, tá? 99% dos aminoácidos, eles são usados para construir novas proteínas. Então, supondo aí, né, que o nosso corpo, tá, tem a gente toma, né, esse aminoácido, e esse aminoácido chega até a nossa corrente sanguínea, tá? Então, o nosso corpo vai utilizar isso, essas peças, esses aminoácidos, para construir proteína, ou elas vão ser transformadas em energia e catabolizadas. Então, o Luca Moretti, justamente, ele descobriu a fórmula, né? Qual é a mistura certa,
tá? Mix right, a mistura certa. Qual é a mistura certa dessa forma de aminoácidos que eu posso utilizar, tá? E por que, né, que eu devo utilizar essa fórmula, né, que tem um NNU, tem o melhor aproveitamento? Para você, Fernando, é o melhor, né, a melhor forma de repor aminoácidos, né, seria a melhor fonte de proteína, tá? Sendo aí, né, que tu tá considerando o whey protein do futuro, eu posso dizer para vocês assim, ó, quando eu pego, por exemplo, né, por que o meu paciente deve tomar esses aminoácidos essenciais? Quando eu pego leucina, isoleucina, valina, por exemplo, tá? Elas podem reduzir a resistência à insulina. Olha só, esse aminoácido diminui a resistência à insulina. Paciente com diabetes, se tomar os aminoácidos essenciais, vai melhorar do diabetes, tá? Elas podem aumentar sirtuínas. Sirtuínas estão relacionadas ao envelhecimento, tá? Então elas previnem do envelhecimento precoce. Elas auxiliam o sistema imunológico. O paciente obeso que está buscando emagrecimento, elas evitam o catabolismo. O paciente obeso perca massa magra, ele vai perder só gordura a partir do momento que eu faço uso de um mix de aminoácidos essenciais com aproveitamento de 99%. A lisina, por exemplo, que está nesses aminoácidos essenciais, vai dar origem a outro aminoácido, que é a carnitina. A carnitina participa da oxidação de ácidos graxos, vai dar mais energia. A lisina também participa da formação da estrutura de colágeno, tá? É um sinalizador também para formar colágeno. Fenilalanina, produção de dopamina. Eu estou com falta de foco, falta de concentração, tá? Fenilalanina aumenta a produção, né, a expressão de dopamina e, consequentemente, eu melhoro o meu foco, a minha concentração. Fenilalanina também dá origem a outro aminoácido que não é essencial, tirosina no nosso corpo. Tirosina para formar hormônios da tireoide, T3, por exemplo, né? O pró-hormônio ou o precursor do T3, o T4, são provenientes da tirosina. Treonina, outro aminoácido essencial. Para que é importante, Fernando? Protege de doenças neurodegenerativas, tá? A treonina, ela é absorvida rapidamente, ela atravessa a barreira hematocefálica, no cérebro ela é transformada em glicina. A glicina é neuroprotetora. Olha só a importância desses aminoácidos essenciais. Triptofano, produção de serotonina, melatonina. Triptofano baixo não produz melatonina à noite, por isso que não está dormindo bem. Metionina. Metionina, eu já falei, mas a metionina é um sinalizador. Para qualquer proteína do corpo ser produzida, eu preciso de metionina, tá? Então, os aminoácidos, no geral, eles controlam o pH do corpo. Um corpo alcalino é livre de doenças, um corpo ácido é passível de doenças. Então, eu melhoro a qualidade de vida do paciente, certo? E o que o Mix Right aí, né, ou mix de aminoácidos essenciais, tá? O que é, né? Essa teoria, na verdade, criada pelo Luca Moretti, tá? Ele chama de Master Amino Pattern, né? Que seria um padrão mestre de aminoácidos. As pesquisas realizadas por ele, tem alguns estudos já realizados, né? Então, por ele, mostram justamente o quê? Que ele chegou a essa mistura perfeita, vamos dizer assim, né? Então, essa teoria tem embasamento científico, claro que né, a gente vê a medicina baseada em evidências hoje, na verdade, também é contraditória, né? Tem um artigo justamente publicado na Nature falando sobre isso. Se vocês procurar a medicina baseada, a ilusão da medicina baseada em evidências, né? Mas o que eu vejo de evidências na prática clínica, os resultados com o uso do mix de aminoácido, do Mix Right, são diferentes dos resultados obtidos, por exemplo, com o uso do whey, por exemplo, para ganho de massa magra, para performance física, para saúde de forma geral, tá? E alguns estudos mostram que a ingestão, né, a ingestão de aminoácidos, elas têm um padrão específico, tá? Por isso essa mistura aí, né, essa característica única dessa mistura dos aminoácidos. Tem um estudo que é o estudo mais importante, né, que é um estudo comparativo duplo cego, tá? É um duplo cego triplo, que eles compararam a utilização do nitrogênio proveniente de proteínas para transformar isso em proteína no corpo ou ser excretado, tá?
Então esse estudo foi conduzido pelo Dr. Lucas Moretti com o objetivo de determinar se os aminoácidos da dieta eram usados como anabolizantes ou eles eram catabolizados, tá? Catabolizado é jogar fora, transformar em energia e isso acaba sendo excretado na urina. Anabolizante usa para produzir tudo que a gente precisa no corpo que tenham aminoácidos. Desde uma enzima, né? A insulina, por exemplo, é um peptídeo, né, de aminoácidos. As proteínas que a gente tem no corpo. Tá? E o que acontece? Os participantes desse estudo, eles foram alternados. O que eles fizeram nesse estudo? Eles usaram o padrão, o mix de aminoácidos essenciais, certo? Usaram uma fórmula com aminoácidos que mimetizava a proteína do ovo. Então, a proteína do ovo tem esse aminoácido nessa quantidade. Então, eles usaram os aminoácidos e usaram o ovo propriamente dito, a proteína do ovo de galinha propriamente dita. Nesse estudo, o que eles viram? Que o mix de aminoácidos essenciais tinha 99% de aproveitamento. O NNU dele era de 99%, com só 1% de excreção de nitrogênio na urina de 24 horas. Quando eles analisaram o grupo que comeu os aminoácidos que seriam da sequência, né, ou que fazem a composição do ovo, eles viram que só 28% desses aminoácidos foram aproveitados. O restante foi catabolizado, foi excretado. Quando eles pegaram o ovo por si só, 32% de aproveitamento. O restante dos aminoácidos foram catabolizados, foram excretados. Por isso que eu digo que esse é um dos estudos mais importantes, porque ele fez a comparação de uma proteína do ovo, propriamente dita, dos aminoácidos que compõem a proteína do ovo, e ele chegou nessa mistura de aminoácidos que a gente chama de mix right, ou mix de aminoácidos essenciais Maria Rocha, aonde a gente tem a entender aí, né, essa característica, então, de um whey protein do futuro. Mas antes de encerrar aí, deixa eu só recapitular, né, para quem chegou depois aí na live, né, a minha primeira live sozinho, né, espero que o pessoal tenha gostado aí, tava nervosinho, né, sempre dá aquela ansiedade, mas antes de a gente encerrar aí, né, deixa eu falar sobre esse whey protein do futuro, né, e os cuidados, né, chamar a atenção aqui dos cuidados que a gente tem que ter com a indústria, né, de suplementos aí, os recipientes que eles utilizam, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas, uma coisa que eu chamo a atenção, a absorção de aminoácidos individuais. Eu dei o exemplo da metionina, tá? O que acontece? Ele ocorre principalmente no intestino delgado, sem influência da saúde digestiva, certo? Diferente de uma outra proteína, de um whey, por exemplo, que eu preciso de uma saúde digestiva perfeita para que isso seja digerido, para que isso seja absorvido, tá? Então, os aminoácidos isolados, independente de como está a sua saúde do trato gastrointestinal, a absorção vai ser melhor quando comparada ao whey. Imagina vocês que vocês têm uma casa construída e vocês precisam desmanchar essa casa para construir outra casa. Reutilizar esses materiais não é mais difícil? Eu utilizar materiais novos não é mais fácil? Então lembre disso, eu usar o material isolado, o whey, né, o whey protein é desconstruir para construir. Os aminoácidos isolados, o que é? Os aminoácidos isolados é o material pronto para o corpo utilizar para construir qualquer coisa no nosso corpo. Por isso que ele é muito interessante quando a gente fala de saúde, tá? E o que é mais utilizável pelo nosso corpo, pensando nessa analogia? Os aminoácidos isolados são o futuro, certo? Gostaria de agradecer a todos aqui que estiveram presentes aí, né, pela participação na live, né? Vi aqui que as meninas fizeram as contribuições aí, respondendo as perguntas, né? Mas, por exemplo, perguntaram sobre a questão dos adoçantes, né? Uma coisa que hoje a gente vê muito nos adoçantes e ainda, tá? Hoje
segurança em adoçantes, estévia, talmatina e neoespiridina. Segurança em adoçantes que a gente vê hoje no mercado. Demais adoçantes já não são seguros. Gente, se vocês pensarem, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer um bolo em casa. Se eu compro uma mistura daquelas prontas, é só misturar com água, leite, botar na forma e assar, não é? É fácil, certo? Sucralose para o mercado farmacêutico é uma coisa muito fácil. Ele é muito fácil de adoçar, de edulcorar, ele mascara qualquer sabor. Então, por isso que, tá? A indústria acaba utilizando muito, tá? Muito a sucralose. Mas ela, como eu mostrei, é um agrotóxico, né? Então, é um problema daí chamar atenção para isso daí, né? Então, os adoçantes, tá? Lá no começo, né, também foi perguntado sobre o whey de ervilha, né? O que acontece? As proteínas vegetais, tá? Quando comparada às proteínas do leite, elas têm um baixo aminograma, tá? Elas têm um baixo aminograma. Então, ainda se eu fosse pensar num whey protein, né, um whey derivado do leite e um whey derivado do vegetal, eu ainda ficaria com o do leite. Mas, como eu respondi, o futuro são os aminoácidos essenciais. Tá? Não tem outra forma de eu facilitar a vida, né? De eu desenvolver o paciente sem forma. Hoje eu vou falando, uso musculação e nos pacientes resultados sem igual. Tá? Então não tem como aí, né? Não tem como a gente não ver isso. Eu vi que a Michelle ali botou, né, explicação até para leigo, né? É isso mesmo. Consegui, né? Consegui informar a todos, né? Não só aos profissionais da saúde, né? Mas ao pessoal também leigo aí na área, né? Pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Eu gostaria do feedback de vocês lá comentando a live, tá? Então, deixe seus comentários, né? Compartilhem com seus amigos, com seus colegas, com os médicos, com os nutricionistas, profissionais da saúde que estão aqui me assistindo, acompanhando, né? Vocês podem enviar essa live para os colegas, ela vai ficar salva, né? E foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, né? Justamente, né? Pensando nessa questão de trazer informação, né? Uma coisa que eu tenho de missão na vida é estudar, buscar informação que possa salvar, ajudar as pessoas, né? Cuidar da saúde das pessoas. E tá, uma coisa que eu vou pedir para vocês também, no comentário dessa live, que vai ficar salva lá no meu feed, tá? Lá no comentário, deixem sugestões de tema para uma próxima live. Ó, a Carla acabou de... Aguardamos mais lives. Deixa lá no comentário do feed, tá? Vamos aumentar o engajamento lá no meu Insta, certo? Deixa lá no comentário qual é o tema que você gostaria de ver numa próxima live, tá? E como sempre termino meus ensinamentos, tem gente aprendendo o que você não sabe. Certo, pessoal? Um abraço a todos e vejo vocês numa próxima live. Até mais!